Esse é o meu primeiro vídeo horizontal, nessa minha nova fase de vídeos. Eu espero o seu comentário, me dizendo o que eu devo melhorar, o que eu devo não fazer, porque o segredo de uma boa ideia é ter muitas ideias, né? Será que você já está vivendo uma união estável e ainda chama isso de namoro? Acompanhe esse vídeo que eu vou listar para você exemplos práticos. Você vai sair desse vídeo tendo certeza se você vive em união estável ou é simplesmente um namoro. Eu vou te contar todos os requisitos. Primeiro requisito, vamos direto. Publicidade. Publicidade não tem a ver com divulgar no outdoor, ao redor de vocês, os vizinhos, no trabalho, numa festa, parentes. Aqueles dois ali é um casal de namorados ou marido e mulher? Vocês se apresentam nos eventos como? Essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido, mesmo que seja de brincadeira. Como as pessoas na sociedade os veem? E aqui eu abro uma exceção. Se o casal for homossexual, mesmo que a relação não seja tão pública, a justiça tem entendido que sim, pode ser preenchido o requisito da publicidade. É porque eles não estão vivendo uma relação tão pública, não é por conta deles, mas por conta do preconceito, da discriminação que ainda acontece. Primeiro requisito, publicidade. Doutor, mas como eu faço para não preencher esse requisito? Porque eu estou vivendo apenas um namoro. Tome a seguinte precaução. Primeiro, se apresente como: esse é o meu namorado, essa é a minha namorada. Se alguém falar, é marido e mulher, não. Porque se essa pessoa que ouviu essa frase, essa palavra, for chamada para ser testemunha num processo depois, ela vai dizer não. Eles sempre usaram os termos namorado e namorada. Pronto. Aí você escapa desse primeiro requisito, que é a publicidade. Só isso, doutor? Só o que fala importa? Não. Cuidado com os compromissos familiares que vocês fazem. Às vezes, o cara tem um filho e a namorada leva para a escola, busca, leva ao médico, faz compromissos ali de banco, tem a senha, o usuário do aplicativo, opa! Tudo isso preenche o requisito da publicidade. Vocês estão demonstrando para o banco, para a escola, para o médico, para a sociedade, que vocês estão numa relação estável. Isso não tem cara de namoro. Então não é só o que fala, mas é a rotina, os compromissos que vocês fazem. Vamos para o segundo requisito. Requisito da continuidade. Esse relacionamento aí é contínuo? Dentro de um ano, vocês terminaram quantas vezes? Voltaram, terminaram? Bom, ficaram apenas um com o outro? Ou terminaram e um ficou com outra, e namorou outro, e depois voltou? Aí isso tem mais cara de relacionamento instável e não uma união estável. A continuidade significa isso. Ficar com a pessoa durante um tempo. Agora, brigou e foi para casa. Dormiu fora porque discutiram. Não, isso não vai quebrar a união estável. Isso acontece até com quem é marido e mulher casado no papel. Às vezes fica uma semana fora, quer dizer que separou. Tem que ver o motivo. Mas cuidado com essas separações aí. Para você que quer manter uma união estável, cuidado. Porque se durante um tempo alguém viu que vocês estiveram separados e até se relacionaram com outras pessoas durante um certo tempo, e durante aquele período alguém adquiriu algum bem, pode ficar de fora esse período. E você pode perder um bem que foi adquirido nesse período. Eu já vi isso acontecer na prática. Vamos para o próximo requisito. Durabilidade. Neste requisito é que estão as maiores dúvidas. Muita gente ainda tem uma visão do código anterior de que uma união estável precisa ter um prazo definido.
2 anos, 5 anos, 10 anos, 1 ano, 1 mês? Esse requisito se chama durabilidade. Qual é o prazo? Qual o tempo que as pessoas precisam estar juntas para definir que é ou não união estável? Esquece qualquer prazo. Esquece, confia em mim. Não existe prazo definido de forma objetiva. Há um tempo poderia até ter existido, mas com o código atual, a lei atual, não. Doutor, pode então existir uma união estável com 1 mês de relacionamento? Sim. Imagine que você conhece a pessoa e já logo no início já divulga nas redes sociais, já divulga para os vizinhos, já coloca lá, marido e mulher, sonho de ter filho, e vão morar juntos. Eu não estou dizendo que cada item desse é um requisito, não, tá? Mas é uma soma de entendimento para preencher os requisitos. Então pense só, durabilidade. É claro que com o passar dos meses, com o passar dos anos, não vai ter como você fugir desse requisito. Como que um namoro sobrevive durante muito tempo? É difícil. É muito difícil. Se passou aí 5 anos, 7 anos, eu já vi gente afirmar que estava apenas num namoro por 10 anos. Olha só, vamos definir aqui uma coisa. Esquece esse requisito do tempo. Se a gente deixar o requisito do tempo, da durabilidade de lado, os outros requisitos serão preenchidos? Está sendo uma relação contínua, pública. Vocês assumem compromissos de marido e mulher no dia a dia? Se ajudam ali? Porque é uma soma. Imagine que vai somando. Se cada item desse foi sim e o tempo foi longo, aliás, vamos melhorar aqui o entendimento. Eu sou advogado, explica fácil porque eu quero te fazer entender de forma fácil. Imagine um copo. Nesse copo você encheu ele até a tampa de publicidade. Aí basta um pouquinho dos outros requisitos. Da durabilidade, um pouquinho de continuidade, porque você já encheu com um requisito. Agora imagina que você não tem o requisito da publicidade não tão preenchido, você não tem o requisito da durabilidade não tão preenchido, e aí a gente vai para o requisito do prazo. Precisa preencher? Precisa ser um prazo gigante? Não vai precisar. É um pouquinho que vai enchendo. Agora, vamos imaginar o seguinte cenário. Já tem muitos anos de relação e os outros requisitos estão preenchidos de forma meio frágil. O juiz pode sim considerar uma união estável. Então, se você está num namoro muito longo, resumindo, em resumo, se você está num relacionamento muito longo, um namoro, você quer dar o título, você quer botar o carimbo aí de namoro, né? Ok. Você precisa então ter cuidado redobrado com os outros requisitos. O requisito da continuidade, o requisito da publicidade e o próximo requisito que eu vou falar. Prazo sozinho não vai definir de forma objetiva, mas lembra do copo. Você está enchendo esse copo com o quê? Com outros requisitos? O prazo então vai poder ser pequeno. Vamos ao próximo requisito que se chama constituir família. Aliás, vou corrigir. Intenção de constituir família. O que significa a intenção de constituir família? Se moram juntos, opa, tem uma intenção aí de constituir família, não? Família não é quem mora junto ali? Pode preencher esse requisito, esse item. Ah, mas dorme na casa um do outro. Isso, dormir, quer dizer que já vai ser uma intenção de constituir família? Não, isso não é. Morar junto é automático? Também não. Voltamos à história do copo. Preencher os itens ali. Divulgar para todos que pretende ter filhos. Poxa, você está fixando aqui o requisito completo. Porque se eu tenho intenção de ter filho com aquela pessoa, eu tenho intenção de constituir família com ela. Se eu já estou morando junto, eu tenho intenção de viver como casal. Namoro?
Não tem cara de namoro isso. Ah, ela resolve um monte de coisa para mim, de banco, eu ajudo ela com o aluguel, eu pago as contas dela disso, ou ela paga tal coisa para ele, enfim. A rotina, os compromissos assumidos ali no dia a dia. Eu cuido do filho dele, ele cuida do filho dela, plano de saúde dividido, clube. Isso tem mais cara de quê? Se você tem dúvida se está com a intenção de constituir família ou não, se você preenche esse requisito ou não, atenção, faz um teste. Se estiver tomando café aí na casa do seu vizinho, pergunta a ele. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Se você não nos conhecesse, e estivesse passando pela rua e tal, não nos conhecesse, não fôssemos amigos, mas você acompanha a nossa rotina, a gente tem mais cara de namorado ou de casal? Isso pode te ajudar a definir. Não é o que você deseja. Não quer dizer que você vai pôr no papel. Se não pôr no papel, não é união estável. Se pôr é, porque aí vocês formalizaram. Mas se não colocar no papel, significa, isso é um mito. A união estável não é preenchida. Os requisitos, entre os requisitos, não existe o requisito de tem que ser registrado no cartório, tem que morar junto, tem que ter filho. Não, é uma soma. Eu vou falar do próximo requisito. O próximo requisito é não ter impedimentos. Vou te dar um exemplo clássico. Se a pessoa é casado ou casada e você tem um relacionamento com ela, não vai poder ter união estável com alguém que já está casado. A justiça não entende isso como união estável. Pode ser o que for, outras coisas, mas união estável não, porque essa estabilidade está no casamento. Doutor, mas ele já saiu de casa, está casado só no papel. Ah, é? Ok. Você está certo. Está certo. Se ele saiu de casa, se o relacionamento terminou de fato, não importa se terminou ou não no papel. Mesmo a pessoa casada no papel, se ela se separou de fato, ou seja, saiu de casa, terminou a relação, não está mais com a pessoa, tá? Não está. Você tem certeza disso? Se ela não está mais com a pessoa, se os fatos mostram isso, não vai ser o papel. Eu costumo dizer o seguinte, o papel, o que está escrito no papel, não supera a verdade dos fatos. Exemplo, se alguém faleceu, mas não fizeram ainda a certidão de óbito, significa então que ela está viva? Alguém nasceu, nossa, já tem uma semana e não fizeram ainda a certidão de nascimento, significa que ela não está viva? Se separou, mas ainda não formalizou o divórcio no papel, nem entrou com o processo. Se separou, mas porque não divorciou no papel, significa que ela não pode se relacionar com outra pessoa e ter uma união estável? Está errado. Aprenderam sobre união estável? Te dei vários exemplos. Se você ainda tem algum outro exemplo, deixa aqui nos comentários. Exemplos práticos. Para quem assistiu o vídeo, ver os comentários e continuar estudando sobre isso. Cada vídeo, não é só eu falando, cada vídeo pode ser uma comunidade de perguntas e respostas. E pode ser que eu pegue uma pergunta sua aqui do vídeo, um comentário, e faça um short respondendo só para você. Esse conteúdo foi útil para você? Então, não seja egoísta, compartilhe com mais pessoas, para as pessoas aprenderem os seus direitos. Faça a sua pergunta nos comentários, compartilhe, mas não se esqueça de se inscrever para sempre que tiver vídeos, uma aula completa, prática sobre união estável, você sempre vai ser alertado sobre isso se você for meu seguidor aqui, se inscrever. Me siga nas outras redes sociais e vamos para o próximo vídeo a seguir.